Boa tarde, galerinha, turma abençoada, essa classe junior aí da Casa de Oração de Itaperuna, da SEAB, tudo bem com vocês? Rapaz, rapaziada e meninada, né? Porque a gente sabe que, como o Tio Vinícius tem titulado lá no PG de vocês, esse grupo é 10, e às vezes a gente tem visto aí que ele é mais de 10, né? Porque tem muito mais de 10 lá, mas a gente sabe que ele é 10 por realmente ter vocês ali. E pensando nisso, a gente tem tido aí algumas ideias, e uma das ideias é estar compartilhando com vocês, passando com vocês alguns momentos que serão preciosos para a vida de vocês, para a edificação da vida de vocês, para a aproximação da vida de vocês para com Deus. Não sei como vocês estão aí lidando em meio a essa pandemia, como está a intimidade de vocês com Deus. Se vocês têm tido essa busca, vocês têm orado, vocês têm lido a palavra, têm feito aí o devocional, o discipulado, enfim. Mas a gente tem tido essa sensibilidade de estar aí compartilhando com vocês algumas coisas relacionadas à palavra de Deus. Que a gente sabe que a idadezinha de vocês, Tia Alexandre já teve, Tia Vinícius, e a gente sabe que, como todas as idades, nós vamos ser tentados, vamos ser provados, mas a idade de vocês também ela é bem desafiadora, e com certeza vocês podem já estar passando por vários conflitos, não é verdade? E por isso nós estamos aqui para poder estar aí como um auxílio para vocês, um orientador, mas acima de tudo, né, nós temos que ter como base de regra Palavra de Deus, tá? Hoje eu vou estar aqui nesse breve momento com vocês falando sobre um assunto, na verdade uma palavrinha que, se a gente for falando, a gente vai falar muito tempo com vocês sobre isso, mas não é o nosso foco hoje. É só dar uns aconselhamentos para vocês à luz da Bíblia, e o que ela fala, quais as consequências, quais os benefícios, né, de se obedecer, né, de se viver na prática dessa palavra ou não. Na verdade, aquilo que eu queria falar com você hoje, na verdade, é sobre escolhas, né? Algo que você mesmo, eu e vocês, são desafiados e é levado todo dia, desde que acorda, desde a manhã até o fim do dia. Somos levados a fazer escolhas, não é verdade? Escolha com que roupa nós vamos usar durante o dia, o que nós vamos botar, que tênis. Na verdade, nessa pandemia a gente não está tendo muita escolha, né? É ficar em casa ou ficar em casa, né? Para quem pode sair, fazer alguma coisa, quem precisa, na verdade, ainda tem tido isso. Mas às vezes, de repente, você sai com o pai, com a mãe, vai para algum lugar. Mas vamos pensar um pouco fora desse contexto de pandemia. Na sua vida natural, na sua vida dia a dia, né? Quando você acorda, você já fica ali com qual roupa que eu tenho que ir, o que eu vou fazer, tem sua escola, tem isso, tem aquilo. Tem tantas coisas que passam na sua cabeça que leva você a pensar em tomar alguma escolha, não é verdade? E às vezes, quase sempre, eu gosto de falar, já falei isso algumas vezes, inclusive ali no encontro com o tio Mauro, no jiu-jitsu, com aquela turminha, não lembro se eu já falei isso com vocês também, que sobre escolha, quando a escolha é certa, ela traz pra gente, pra mim, pra você, benefícios. Olha só que palavra boa, benefícios, vem de bem. Porém, quando eu tomo uma decisão, uma escolha errada, ela traz para mim consequências. E essa palavra consequência, na verdade, ela está atrelada a algo que realmente não é bom. Benefícios, o próprio início da palavra, ela já tem aquela ilusão de algo bom. Benefício, quando eu tomo uma decisão, uma escolha sábia e certa. Agora, consequência, poxa, aquela pessoa sofreu aquela consequência, ou seja, é algo danoso por uma desobediência ou por não atentar numa escolha correta, beleza? Então eu vou estar lendo aqui uns versículos aqui que vai falar de um jovem, ou melhor, de alguns jovens, para mim e para você principalmente, tá pegando como exemplo para a vida de vocês. Está lá no livro de Daniel, capítulo 1, vamos ler alguns versículos assim que diz, ó: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém
e sitiou, invadiu, tomou, né? Já era, perdeu, linguajar aí da turma do mal aí, né? Perdeu, sai fora. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá naquela época, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E eles o levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, com D minúsculo. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. Que não é o nosso Deus, não é o Criador de todas as coisas, porque esse é Deus com D maiúsculo. Versículo 3 diz: Então o rei Nabucodonosor disse a um dos seus servos, né, Aspenaz, chefe dos eunucos, o seguinte: que ele, Aspenaz, trouxesse alguns filhos de Israel da linhagem real, que fosse dos nobres. Quem? Por quê? Como assim? Quem era esse? Ele relata aqui, ó: jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda boa sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, que tivessem habilidade para fazer e para viver, melhor dizendo, no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus, né, lá da Babilônia. O rei lhes determinou a ração de cada dia, nome esquisito, né? Ração. Ração é para cachorro, né? Mas é do alimento dele lá, né? Daquela época. O rei determinou, né, da ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei no palácio. Preste atenção agora, versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, lá de Jerusalém, daquela galera que foi sitiada, 4 jovens, 4 juniores, 4 jovens aí na flor da idade: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Prestem atenção nesses 4 nomes, gravem esses 4 nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tá? O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, né? Porque naquela época o nome tinha um peso muito grande, muito importante, né? A gente sabe, a gente já passou algumas coisas assim, né? O significado do nome era muito importante para aquela época, no quesito temor a Deus, obediência a Deus e tudo mais. E logo com essa prisão, né, com esse cativeiro deles ali, uma das primeiras coisas que foram feitas foi mudar o nome deles, né? E aí, né, você lendo no capítulo 6 em diante, aí você vai ver qual o nome então que foi dado para eles, né? E a gente conhece a história dos 3, muito conhecida hoje por Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas na verdade é Ananias, Misael e Azarias, e Daniel, que também foi mudado para Beltesazar. Mas o que eu quero ressaltar hoje para vocês aqui, nesse pequeno bate-papo entre nós aqui: todos aqueles 4 jovens ali tinham algo muito em comum. Tinha algo muito em comum. Aqueles 4, dentre outros, inclusive Ezequiel e outros ali que também foram cativos. Mas nós estamos aqui destacando esses 4: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram tementes a Deus, eles foram criados pelos seus pais, né, no princípio do temor a Deus. Eles eram tementes a Deus e obedientes à sua palavra. Tá? Muito bem. E isso fez naquela época toda a diferença. Toda a diferença. Naquela época, nós vamos ver por que fez toda a diferença, e hoje ainda continua, porque a palavra de Deus é a mesma. O Deus deles é o mesmo. Não é diferente não. Isso é a primeira coisa em comum entre aqueles 4 jovens: temor a Deus, né, que é o princípio de toda sabedoria, né, e a obediência, que é algo que agrada a Deus assim que vocês não têm noção. Então vai pegando aí, pega esse mistério aí. Outra coisa em comum que tinha entre eles é que eles também foram juntos levados cativos ou presos de Jerusalém para a Babilônia, para que vivessem ali, conforme nós lemos, 3 anos ali sendo
alimentados por aquela comida, né, sacrificada, que o rei, né, toda contaminada, vinho, comidas assim que realmente eles já tinham sido instruídos que não deviam se comer. Naquela época tinha muito essa questão também, né, da contaminação por alimentos. E também a gente sabia que na época lá do palácio, do rei mesmo, muitas coisas ali eram sacrificadas a ídolos. E aqueles jovens ainda, tão novinhos, já sabiam disso. E a primeira coisa, nós estamos falando aqui sobre escolha. A primeira atitude de um jovem daqueles quatro, que começou a marcar toda a diferença entre eles, se encontra no versículo 8 do capítulo 1, falando de Daniel. Quando Daniel ficou sabendo aquilo que o rei Nabucodonosor mandou as penais dar para ele, aquilo ali, aquela ração, aquela comidada toda, aquela bebidada toda, o que Daniel fez? Daniel falou que assentou no seu coração, ou seja, ele propôs, ele escolheu, né, não se contaminar, não participar daquilo ali. Ou seja, ele falou assim, olha, eu não vou compactuar com isso aí, não é comigo, não quero, não vou, vocês eu não sei, mas eu não vou. Aqueles também seguiram juntamente com ele. E ele chegou para o rei, para aquele homem então, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou contaminar com isso aí não, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você só o seguinte, não precisa nem falar nada com o rei não, só dá água para gente e legumes, durante 10 dias, você vai fazer uma prova, se a gente não vai ficar melhor, só em 10 dias, do que esses aí que vão comer esse manjar todo aí em 3 anos. E o chefe lá todo preocupado, o que o rei ia fazer, porque o rei tinha dado uma ordem agora e tal, mas assim ele fez, deixou lá Daniel e os outros comerem lá somente água e os legumes, durante 10 dias. E a gente vê que por essa escolha de obediência, essa escolha que agradou o coração de Deus, Deus honrou a fé de Daniel e dos outros. Depois de 10 dias eles chegaram diante do chefe dos eunucos e ele viu a aparência daqueles 10 dias entre um e outro, a daqueles homens ali, daqueles jovens ali de Daniel e dos outros, era completamente visível. Formosos, brilhosos, rostos corados, né? Totalmente diferente dos outros, né? E isso causou um grande rebuliço, uma grande coisa, assim, um grande rebuliço na cabeça daquele homem, e mais tarde daquele reino ali, no meio daquelas pessoas ali, dentro dos outros jovens também, que não eram tementes a Deus, que estavam entre eles ali, não é verdade? Mas ele diz uma coisa que me chamou muita atenção, ele não quis se contaminar, ele escolheu, ele preferiu não se contaminar. E eu faço uma pergunta para vocês, como que vocês têm andado nesses dias, como jovens, como aí, com tudo na mão de vocês aí, né, com smartphone para vocês fazerem o que vocês quiserem, né, senha, Wi-Fi, créditos, né, dado pelos pais, para vocês fazerem o que quiserem, navegar onde vocês quiserem navegar. O que vocês têm feito? Tem preferido não se contaminar com os manjares que tem seduzido vocês aí, né, no YouTube, naquelas coisinhas aí, naqueles vídeos que realmente não agradam a Deus, saber que você está vendo, que você está assistindo, que você está compartilhando. Até mesmo alguns vídeos, algumas músicas, algumas outras coisas, alguns jogos que você sabe que realmente pode estar corrompendo a sua fé, te afastando de Deus. Mas o que você tem escolhido fazer? Não se contaminar com isso ou se enveredar, se aprofundar mais ainda nisso? Primeiro ponto, Daniel, ele resolveu, ele escolheu não se contaminar. E isso lá na frente, não só ali imediatamente, mas lá na frente, isso redundou em bênçãos para a vida de Daniel. Daniel foi viver no palácio. Daniel recebeu bênçãos de Deus. Daniel recebeu milagres de Deus, como lá na cova dos leões. Daniel foi algo assim, um testemunho enorme para aquela nação, como os outros também. Ananias, Misael e Azarias. Mais na frente, no capítulo 3, esses mesmos 3 jovens iriam passar por um episódio que eles iam ter que fazer uma escolha muito importante. Quando o rei ali construiu uma estátua, né? E que todo o povo, toda a nação tinha que se encurvar diante daquela estátua do rei quando fosse tocada a trombeta. Fosse suada a trombeta, todo o povo, em qualquer lugar, a língua, a nação tinha que se curvar diante da estátua do rei. E aí então começaram a fazer, né, essas questões desses cultos aí, né? E aí viram que tinha dentro dos jovens lá,
que vieram cativos, tinham dentro deles, daqueles que se curvavam, 3 que não estavam se curvando. Aqueles homens foram lá, falaram para o rei, o rei ficou irado. Manda trazer logo esses 3 que eu quero ver. Estão pensando o quê? Quem é eles para afrontar o rei? O rei ficou irado, conversou, né? Vamos, digamos assim, bater um papo, né? Que negócio é esse que eu estou sabendo que vocês não estão se curvando diante da minha estátua? Vocês não estão no juízo perfeito, não? Vocês não tem medo de morrer, não, rapaz? E aquele jovem ficou firme, falou assim, ó, ô, seu rei, trocando em miúdo com você, seu rei, o negócio é o seguinte, fique sabendo, senhor, que a gente não tem medo do senhor não, tá? Sabe por que eles falaram isso? Porque eles tinham convicção do Deus que eles serviam. E ele falou assim, ó, fique sabendo, senhor, que a gente não vai nos necaticatibiriba, a gente não vai se curvar diante da estátua do senhor não, porque a gente tem um Deus só. E ele é Senhor. A ele sim nós vamos curvar, porque ele é Senhor e ele merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Aquele rei ficou mais irado ainda. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Falou, ah, tu não vai não? Beleza, pode lançar ele na fornalha. Aqueles jovens, eles não foram livres da fornalha, de ser lançados na fornalha. Fique bem atento, tá? Mas o que fez a diferença naqueles jovens era a convicção, era a fé deles. E eles disseram não para aquilo que poderiam entristecer a Deus e afastar eles da presença de Deus. Eles tomaram a decisão e a escolha correta de temer o Senhor, obedecer o Senhor, mesmo em meio às adversidades, às lutas, né? E eles disseram não para aquilo ali e disseram sim para Deus. Sabe o que aconteceu? Capítulo 3 de Daniel, você vai lá ler para você ver. Eles foram abençoados, foram libertos daquela fornalha. Quando o rei chegou, os outros vieram falar, oh, não foi só 3 que nós jogamos lá dentro? Por que eu estou vendo 4 lá andando ainda lá dentro? E aí esse cara assim, abismado, assustado com aquilo. A presença do Senhor estava ali com eles. Livrou aqueles 3, nenhum mal, nenhum fiapinho de cabelo, nenhuma fenugemzinha de queimado. Já viu quando você queima um cabelinho que fede pra caramba? Nem isso aconteceu. Mandou rapidamente tirar para ver o que era. Saiu aqueles 3 lá de dentro ileso, glorificando a Deus, para temor, terror daquele rei, de todos que estavam. Mas o que aconteceu? O que é isso? O que é aquilo? E aí aqueles jovens foram falar. E por aquela escolha daqueles 3, que se redundou em bênção de livramento na vida deles, não só na vida deles, mas pelo testemunho daqueles 3, não só eles, mas toda aquela nação, inclusive o rei, foi impactado, foi abençoado por aquela atitude, por aquela decisão, por aquela escolha deles, né? Muitos conheceram o Deus verdadeiro, inclusive o rei, que logo, quando a gente vê aí mais para frente no capítulo 3, se eu não me engano, lá no final ele bota que ele fez um decreto, né? O próprio rei Nabucodonosor, que todos daqui para frente teriam que se curvar e adorar ao Deus de Ananias, Misael e Azarias. Eles tinham que de fato, Ananias, Misael e Mesaque, eles tinham que toda a nação, todo o povo tinha que agora se curvar diante desse Deus, porque de fato, verdadeiramente não existia um Deus como o Deus daqueles 3. Viu só isso? Viu só como que é tremendo, como que vale a pena a gente obedecer e temer a Deus e dizer sim para Deus, saber as escolhas que nós vamos tomar? Né? Então você pode estar aí passando por várias escolhas. No colégio, por exemplo, né? Coisa simples, né? No dia da prova, vou decidir colar ou não colar. É uma escolha sua, não é verdade? Vou decidir fazer uma maldade com um colega, juntar com uma turminha para fazer uma maldade com outro, ou não? Vou decidir mentir para minha mãe, para o meu pai, desobedecer ou não? A escolha é sua. Mas você ficou sabendo aqui que para cada escolha ou há um benefício ou há uma consequência. E a consequência nós não podíamos deixar de dizer que a gente vê na própria palavra de Deus um outro jovem também, para terminar, que ele também foi instruído pelos pais com toda a palavra de Deus. E ele era Nazireu, que ele tinha sido consagrado desde o ventre da sua mãe ao Senhor. O nome dele era Sansão. Vocês conhecem a história dele, né? Só que chegou uma idade da vida dele que ele achou que ele era dono do seu nariz.
Hã? Ele começou a fazer tudo o contrário àquilo que ele tinha aprendido dos seus pais e aquilo que constava nos mandamentos da palavra de Deus. E uma das coisas foi que realmente ele não podia se juntar com pessoas, com mulheres que não eram do arraial, né? Do povo de Deus ali. E ele foi se juntar com uma mulher, mesmo com orientação do pai, ele falou: não quero nem saber, é aquela que eu quero, ponto final. E aí foi, se esborrachou, se lascou todo, morreu jovem, né? Mesmo assim Deus não teve misericórdia dele, né? E aconteceu tudo aquilo ali que aconteceu com ele. Mas por quê? Precisava ele ter passado por tudo aquilo ali, por aquela humilhação, né? Precisava ele talvez ter morrido jovem, né? A gente não sabe, mas foi por escolha. Ele escolheu viver daquele jeito, ele escolheu desobedecer, ele escolheu. E a escolha hoje está na sua mão também. E aí, como é que você vai escolher? Você vai escolher viver para agradar a Deus, servir a Deus, ser obediente aos vossos pais, ou você vai decidir achar que você já é dono do seu nariz e fazer o que você quer, o que você acha que é bom, né? Desobedecendo, né, as leis, os princípios e regras, desde dentro de casa, né, a rua, a escola e todos os outros. Está nas suas mãos aí. Por isso que eu queria deixar aqui para você o primeiro pensamento para vocês nessa parte aí é sobre essa questão. Pense bem nas escolhas que vocês vão tomar daqui para frente, porque a escolha certa, ela traz benefício para você. Porém, a escolha errada, ela traz consequência. Você já escolheu caminhar com Jesus? Ou você ainda tem dito não para ele? Isso é uma escolha primordial na sua vida. E essa escolha você não pode deixar para amanhã, porque é uma eternidade com Deus e sem Deus. E quem escolhe é você. Então que Deus possa estar te abençoando, falando no seu coração. Te agradece aí pela atenção de vocês, que esse vídeo possa estar falando, essas palavras possam estar falando no seu coração, e que você realmente possa estar tomando as decisões e as escolhas de forma mais sábia e mais correta. Beleza? Um grande abraço, estamos com saudade, em breve vamos estar juntos novamente aí. Deus te abençoe, tenha um bom final de domingo aí para vocês, tá? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e todas as suas famílias. Um abração.